Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e hoje eu vim falar sobre recursão. Blake Crouch é um autor queridinho aí do universo literário pela internet, tanto aqui no YouTube como no Instagram. Eu já vi muita gente comentando sobre ele, principalmente do livro Matéria Escura. Porém, esse livro aqui, Recursão, também teve um burburinho muito grande. Ele foi lançado inicialmente pelo Clube Intrínsecos, eu não assinava na época, mas acompanho aí pela internet os lançamentos e muita gente gostou. E no final do ano passado, início desse ano, não lembro exatamente, ele foi lançado para todo mundo aí poder comprar. Além dessa capa maravilhosa, que eu acho esse livro lindíssimo, ele tem uma premissa muito interessante e também muita gente falando sobre ele, e isso me instigou a comprar e fazer essa leitura, e eu finalmente fiz e vou trazer aqui para vocês. Foi, se eu não me engano, o meu primeiro contato com ficção científica adulta. Eu acho que eu já tinha lido nesse gênero, mas mais no universo jovem. Eu não me lembro de ter lido já algo de ficção científica adulto. Eu gosto muito desse gênero, principalmente em séries e filmes. Eu assisto muito coisas nesse sentido, mas nunca tinha lido, e Recursão foi o meu primeiro contato e foi total mind-blowing mesmo, sabe? Abriu minha mente, aquele emoji que, assim, é basicamente para você resumir a sensação que você tem com esse livro. Mas vamos falar um pouco da história dele primeiro e depois eu aprofundo um pouco mais no que eu achei, de como foi minha experiência. Aqui a gente vai acompanhar o detetive Barry, eu ia falar Blake, mas é Barry, Blake é o autor no caso. A gente acompanha o detetive Barry, que se depara com a doença da síndrome da falsa memória, né, numa investigação que ele acaba se aprofundando mais para poder tentar entender essa doença misteriosa que está aparecendo aí na população cada vez mais. Ninguém sabe muito bem o que é essa doença, ninguém sabe por que ela aparece, mas ela leva as pessoas a tomarem atitudes muito drásticas e muitas vezes essas pessoas suicidam. E ele se depara com um caso desses e vai investigar e vai tentar entender mais a fundo o que é essa doença e por que leva as pessoas realmente a cometer a mudar totalmente de vida e chegando até mesmo a se matar. Paralelamente à história do Barry, a gente vai acompanhar a doutora Helena Smith, que é uma neurocientista e que o foco do estudo e das pesquisas dela são a memória, e ela quer construir uma tecnologia para poder auxiliar principalmente os pacientes de Alzheimer, que é uma doença que a sua mãe tem, e ela quer melhorar a vida dessas pessoas. Porém, a tecnologia que ela acaba construindo junto com um investidor misterioso, ela, em vez de ajudar as pessoas, ela acaba afetando muito negativamente toda a sociedade. E no meio do caminho, a história desses dois personagens principais se encontra e eles têm que tentar resolver esse grande problema gerado por essa tecnologia. E a premissa é essa, e a gente vai acompanhar aqui como que a memória e o tempo influenciam na nossa vida e como que eles realmente formam o que a gente é. Sabe? É muito louco, gente. E o livro, ele abre a sua cabeça desde o começo. Eu vou ler uma passagem aqui para vocês entenderem um pouco de como que esse livro vai te fazer pensar sobre muita coisa da vida, te fazer refletir, de aproveitar mesmo o tempo e das memórias que você está construindo e de que você está vivendo, realmente você está vivendo, e é muito louco. Pera aí, vamos lá. Aqui uma conversa da própria doutora Helena Smith com outro personagem. Eles estão falando que a memória, ela é tudo. Fisicamente, uma lembrança não passa de uma combinação específica de impulsos nervosos, uma sinfonia de atividade cerebral. Mas, na verdade, é o filtro que se coloca entre nós e a realidade. Você acha que está tomando um vinho, ouvindo as palavras que eu digo no presente, mas isso não existe. Os impulsos neurais das suas pupilas gustativas e dos seus ouvidos são transmitidos para o seu cérebro, que o processa tudo e joga na memória operacional. Então, quando você tem a percepção de estar vivendo alguma coisa, essa coisa já é passado. Aí eu fiquei assim, quê? Como assim essa coisa já é passado? Tipo assim, aí eu fiquei pensando, gente, eu tô lendo isso, mas é passado.
ou seja, o presente é algo que não existe. E aí você começa a viajar muito na leitura e é o mais legal assim da ficção científica, isso te prende, você vai ficando instigado em entender o que está acontecendo, como que eles vão usar isso da memória e como que isso vai se desenrolar, e é maravilhoso. Como eu disse pra vocês, é uma temática super complexa, pode assustar em um primeiro momento e a pessoa que talvez nunca tenha lido ficção científica como eu, ficar com medo de não entender. Mas é super compreensível, o Blake Crouch ele faz de uma forma que você entende muito bem tudo que está acontecendo ali, mesmo sendo uma temática e uma tecnologia muito avançada, muito complexa, muito cheia de detalhes. Se você lê com atenção, você entende tudo que está rolando. Então, pra mim foi uma ótima primeira experiência e eu acho que é um livro legal de entrada, se você quiser, no universo do ficção científica. Eu acho que ele é bem explicativo e bem didático, então não é tão difícil assim de se entender. O único problema que eu tive aqui com esse livro, que não virou um favorito de toda a minha vida, foi o final. O final ele é bem arrastado, um pouco repetitivo, então fica cansativo. O livro ele é dividido em 5 partes e é essa parte final que eu tive problema e foi assim mais penoso para ler, mais difícil, mas termina de um jeito bom e que fecha muito bem a história. Mas eu acho que ele perde o ritmo acelerado e o mind blowing, né, a explosão mental que a gente tem durante toda a história. Tirando isso, eu achei sensacional, eu amei a escrita do Blake Crouch. Eu já comentei com vocês lá na tag de 50% que foi um autor que eu adorei conhecer e que eu já quero ler coisas novas dele. Então Matéria Escura já entrou aí pra minha lista de desejos, já quero ler esse livro. Eu não sei de outros livros dele, então se vocês souberem ou conhecerem outros autores dessa temática, desse gênero, que vale a pena conhecer, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou dar uma olhadinha. Se você curtiu esse vídeo também, não esquece de dar o joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Essa é uma dica de livro que eu recomendo que todo mundo leia, leia mesmo. E assim, eu vejo vocês numa próxima. Até lá!